Boa noite, irmãos. Paz esteja convosco, amém? Graças a Deus por isso. Abra suas Bíblias comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7, versículo 11. Lucas 7, versículo 11. Mateus, Marcos, Lucas. O terceiro evangelho no Novo Testamento. Ei, Marquinhos, não esquece, hein? Depois eu quero falar com você depois do culto, hein? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga, estou procurando. Todo mundo já achou, é facinho, né? Também se não achar na Bíblia, acha aqui na frente. Igreja rica é outra coisa, hein? Assim diz o texto bíblico. Lucas capítulo 7, versículo 11. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Ao vê-la, o Senhor sentiu grande compaixão por ela, e lhe disse: não chores. Chegando-se, colocou a mão no caixão e parando os que o levavam, disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. O rapaz assentou-se, começou a falar e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a região ao redor. Amém? Pode se assentar. Irmãos, uma das piores coisas, se não é a pior coisa que pode acontecer em nossas vidas, é perder alguém que a gente ama. É perder alguém que a gente ama. É difícil, é complicado lidar com a morte. É difícil, não é fácil. Lidar com a morte não é fácil, porque a morte vai arrancar da nossa vida aquela pessoa que a gente ama, aquela pessoa que a gente tem um carinho todo especial, aquela pessoa que a gente gosta. E quando a morte arranca essa pessoa de nós, a gente sabe que enquanto a gente viver aqui na terra, nunca mais a gente vai ver aquela pessoa. Então a morte não é fácil de lidar. Por isso que a morte, se não for uma das coisas mais difíceis, é a mais difícil de lidar aqui na terra. É a dor mais difícil que existe. É a dor da morte. Se é difícil perder um amigo, se é difícil perder um parente, se é difícil perder alguém que a gente gosta, muito mais difícil e muito mais doloroso é perder um filho. A minha mãe perdeu 3 filhos, e eu sei o que a minha mãe passou. Minha mãe é muito doente. Ano passado eu pensei que ela ia morrer, mas aquela véia é igual bambu, entorta, vai lá embaixo e volta. Tudo levava a crer que ela ia morrer. Eu já estava me preparando para o pior. Foi internada, ficou um bom tempo internada. Ela já quis ver meus filhos pelo celular, meus filhos falou com ela. Os meus irmãos que moram em outra cidade, ela quis ver também. Então a minha irmã fez o videoconferência com o celular. Eu falei para minha esposa: eu já estou me preparando para o pior. Sabe quando você já começa a preparar o psicológico, sabendo que a pessoa vai partir? Mas graças a Deus, Deus teve misericórdia dela e a velha está firme lá. Está na cadeira de roda, mas está firme. É igual o bambu. Voltou dos mortos. Mas, irmãos, não é fácil. Agora perder um filho. Agora imagine a situação desta mulher. Imagine a situação dela. Que ela tinha apenas um filho. A minha mãe perdeu 3, mas a minha mãe teve 7, então ainda sobrou mais 4. Mesmo assim,
às vezes eu via minha mãe no quarto chorando com fotos, olhando a foto do meu irmão. Não foi fácil para ela, mas ainda restou nós. De vez em quando a gente se encontra, a gente vai lá, minha irmã mora no mesmo terreno que ela, cuida dela, tem os netos. Agora essa mulher, ela já tinha perdido o marido, ela já tinha passado pela dor de ter perdido o marido tinha falecido, mas agora ela perde o filho, e o pior, o único filho que ela tinha, o único, ela não tinha outro, era só aquele. Ela já tinha passado um tempo atrás pelo sofrimento da morte, perdendo o esposo. Agora a dor dela é pior, porque ela está perdendo o filho. Imagina o sofrimento. E durante toda aquela noite teve o velório, ela ficou ali velando o filho, as pessoas consolando ela, as pessoas abraçando, talvez dando alguma coisa para acalmar ela, palavras para acalmar, porque em velório o que a gente mais vê é isso, pessoas tentando consolar a pessoa que perdeu seu ente querido. E dia 18 de dezembro, a minha sogra ficou viúva pela terceira vez. Minha sogra casou 3 vezes e ficou viúva pela terceira vez. E eu fui no velório. E o que a gente vê é isso: pessoas conversando com ela, pessoas conversando com os filhos do falecido. Uma filha dele, eu pensei que ia desmaiar lá, parecia tanto o remédio que deram para ela, calmante, que ela andava meio assim, tinha gente atrás dela, onde ela ia. E assim é, velório é isso. Você vai no velório, é choro, tristeza, angústia, palavras de tentando consolar, é remédio acalmante para acalmar aquela pessoa que perdeu o parente, que perdeu o familiar. Então essa mulher passou por tudo isso durante o velório. Mas agora chegou o momento mais triste. Existem 2 momentos, na minha opinião, tristes quando você perde alguém. É o momento em que você recebe a notícia e é o momento do enterro. Para mim, é os piores momentos da morte. É o momento da notícia e é o momento do enterro. Porque enquanto está sendo velado, está no velório, é difícil, não é fácil. Mas você está vendo a pessoa ali. Mas você sabe no momento em que a funerária chegar, que tampar o caixão e levar para o sepultamento, nunca mais você vai ver aquela pessoa que você gosta, que você ama aqui na terra. Nunca mais você vai ver. Então, na minha opinião, é o momento mais difícil. Não sei se vocês lembram, quando o velório era ali na Santa Casa, perto da igreja sede. O que acontecia? Fazia o velório ali, e depois aqueles que tinham sua sepultura no cemitério da Saudade, a funerária pegava e levava lá, e a gente ia com os carros atrás. E a funerária fazia algo que cortava o coração da gente, a alma. Quando estava chegando perto do cemitério, eles tocavam aquela sirene na funerária. Quem lembra disso? Alguém lembra? Aquilo cortava o coração da gente no meio. Algumas vezes eu fui em alguns cortejos, e quando estava chegando perto, que a funerária tocava aquela sirene, parecia que a gente ia morrer junto, e tanta tristeza e tanta angústia, mas dava um negócio tão ruim dentro da gente, quando tocava aquela sirene. Então essa mulher agora, ela pega o filho dela, as pessoas pegam o caixão dele, e está levando para o sepultamento. Naquela época não tinha funerária para levar dentro de um carro. Esse marido da minha sogra, que morreu, quando eu fui no velório dele, geralmente quando eu vou no velório, às vezes vem na minha cabeça esses textos bíblicos de ressurreição que Jesus fez. E ele morava ali em Santa Maria da Serra. Não sei se alguém já foi a algum velório em Santa Maria da Serra, mas ali assim, na avenida principal, tem 2 avenidas, uma que desce, uma que sobe. De um lado é o velório,
e do outro lado é o cemitério em frente. Então quando a funerária chega, eles tampam o caixão, colocam naquele carrinho, e eles atravessam a avenida, empurrando até o cemitério, porque é só atravessar a avenida. Já tem até uma faixa para pedestre. Então eles colocam naquele carrinho e levam até o cemitério para o sepultamento. Então nessa época também era mais ou menos assim. As pessoas pegavam o caixão, algumas pessoas responsáveis por aquilo, e faziam o cortejo até o cemitério para enterrar a pessoa. A mulher, provavelmente, aquele mesmo caminho, ela já tinha feito com o marido dela. Talvez o mesmo cemitério, ela já tinha enterrado o marido dela. Agora, ela estava levando o filho dela para ser sepultado. O mesmo caminho. Talvez muitas pessoas que tiveram no velório do marido, estavam no velório do filho. E ali começa aquele cortejo. Ali começa aquela caminhada. Eu imagino aquela mulher chorando, aquela mulher desesperada, as pessoas abraçando ela, talvez as amigas, talvez algum parente, algum familiar dela, alguma irmã, alguém próximo dela, abraçando ela, para consolar, para que ela não caísse no chão, para que ela não desmaiasse. Pessoas chorando, parentes chorando, amigos chorando, e a Bíblia diz que uma grande multidão da cidade estava acompanhando aquele velório, aquele cortejo, até o cemitério. Mas o que mais me chama a atenção é que de um lado existia a multidão que estava passando pelo sofrimento da morte. A morte estava presente naquela multidão. Mas do outro lado estava vindo outra multidão. Mas na outra multidão não estava a morte, mas estava a vida. Na outra multidão estava Jesus, que ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então agora essas duas multidões se encontram. A multidão da morte e a multidão da vida. E o texto bíblico diz que quando Jesus viu aquela mulher, Jesus teve compaixão dela. Jesus percebeu a dor que ela estava passando. Jesus viu a dor que aquela mulher estava passando, de estar levando para enterrar o único filho que ela tinha, o único. Jesus viu o sofrimento dela, e Jesus teve compaixão. E quando Jesus olha para toda aquela cena, Jesus resolve fazer algo que ia mudar a história e a trajetória daquela mulher, e que ia fazer uma grande coisa naquela multidão. Aquela multidão ia reconhecer que Jesus não era um homem normal, mas era um homem todo poderoso, que pode fazer coisas que homens normais não podem fazer. Homens normais podem orar, mas homens normais não podem ressuscitar mortos. Ele pode até orar para que o morto ressuscite, mas ele não consegue ressuscitar o morto. Mas Jesus é diferente. Jesus não é homem normal, Jesus é homem poderoso, Jesus é filho de Deus, Jesus tem todo o poder nos céus e na terra, e ele estava ali para mudar a história daquela família. E Jesus, quando vê toda aquela cena, ele toca naquele caixão, e quando ele toca naquele caixão, ele diz para o menino assim, para o rapaz: levanta. Naquele mesmo instante, o filho daquela viúva ressuscitou para a honra e glória do nome de Deus. E aquele moleque, ele levanta do caixão e ele começa a falar. E o mais interessante é que Jesus entrega ele na mão da mãe dele.
Aquilo que ela tinha perdido, Jesus trouxe de volta para ela. Aquilo que aquela mulher tinha perdido, que ela achava que era o fim, que ela não ia ver mais, que ela não ia ter mais, Jesus parou aquele cortejo funeral para mostrar para ela: eu estou aqui e eu devolvo a vida do teu filho para você. Talvez você veio aqui nesta quarta-feira chuvosa, talvez muitas coisas você perdeu na sua vida, e você falou, e você está dizendo assim: ah, não tem mais jeito não, já perdi mesmo, já foi embora. Eu quero dizer para você que Jesus tem poder de fazer voltar nas tuas mãos novamente. Não importa se é difícil para você, não importa se é complicado para você, não importa se não tem jeito para você, Jesus, Ele tem poder de fazer isso na sua vida. Agora eu fico imaginando o coveiro lá no cemitério. Ele tinha abrido a sepultura, porque ele estava esperando que alguém ia ser enterrado naquele dia. Só que aquele coveiro teve 2 trabalhos. O primeiro, de abrir. O segundo trabalho, ele teve que fechar a sepultura, porque naquele dia não ia ter enterro, porque Jesus chegou primeiro. Jesus chegou primeiro. Eu imagino aquele homem perguntando assim: cadê o defunto? Eu preciso ir embora, está na hora do meu almoço, eu preciso almoçar. Cadê esse defunto que não chega? Cadê? Não ia enterrar, eu já abri a sepultura, cadê ele que não chega logo? Eu preciso fazer o meu trabalho, eu preciso fazer meu serviço. E eu imagino alguém chegando para aquele coveiro dizendo assim: ô coveiro, aconteceu alguma coisa aí. O quê? Pode fechar a sepultura, porque Jesus chegou lá no meio do cortejo lá e ressuscitou o defunto que você ia enterrar. Se as pessoas estão pensando: eu vou enterrar os teus sonhos, eu vou enterrar os seus projetos, se o diabo também está pensando que vai enterrar os seus sonhos, que vai enterrar os seus projetos, eu quero dizer, essas pessoas só vão ficar no desejo, o diabo só vai ficar no desejo, porque a última palavra quem diz é Deus, quem diz é Jesus. E se Jesus falar, não vai ter velório, não vai ter enterro, não vai ser enterrado, não tem quem possa enterrar os teus sonhos, os teus projetos e aquilo que deseja o teu coração, porque Jesus é maior do que o homem e Jesus é maior do que o diabo. Aquela mulher que ficou a noite inteira chorando, que ficou a noite inteira angustiada, porque ela tinha perdido o filho dela. Que noite difícil para aquela mulher. Mas o salmista diz, que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria nossa vem pela manhã. Aquela mulher chorou o velório a noite inteira, mas no dia seguinte, veio alegria para ela. Agora eu imagino a cena. Aquelas pessoas que estavam ali no cortejo, o menino agora ressuscitou, o menino agora a morte foi embora, acabou, está vivo. Como será que foi a chegada daquele rapaz na casa? Imagine a alegria daquela mãe, imagine a alegria daquelas pessoas. Eles ficaram tão admirados que eles disseram: Deus nos visitou. Deus nos visitou. Ela tinha levado o filho dela até aquele pedaço de caminho, até próximo ao cemitério, dentro de um caixão. Agora ela volta com o menino andando, com vida, para a casa dela, feliz, alegre. Provavelmente ela teve que ter feito churrasquinho, né? Ou um arado, né? Alguma festinha aquela mulher fez, não é possível. Um milagre desse tamanho acontecer, a mulher não fazer nada. Não é possível. Eu imagino a alegria dela.
Todo mundo na casa dela agora, não tinha mais choro, as pessoas conversando, as pessoas dando risada, as pessoas batendo papo, as pessoas dizendo como Deus é bom, como Deus é maravilhoso, olha o que Ele fez, esse homem ressuscitou seu filho. A história daquela mulher não terminou naquele caixão. Muitas das vezes a gente diz assim: a história da minha vida chegou ao final, já tem um ponto final. Jesus é especialista em apagar ponto final e colocar vírgula em nossa história e dizer: vai ter continuidade. Não é o fim não, vai ter continuidade, a história da sua vida vai ter continuidade. Muitas das vezes, isso eu tenho comigo, que sempre existe uma página em branco em nossa vida, sempre existe uma página em branco, uma folha em branco, que a gente diz, a gente vai olhando a história da nossa vida, a gente diz assim: a história da minha vida chegou ao final. Mas lá no final, se você pular aquela página, tem uma página em branco. O que quer dizer isso? Que essa página em branco é a nova história que Deus vai escrever em nossas vidas. É a nova história que Deus vai escrever na minha vida, Deus vai escrever na sua vida, Deus vai escrever na vida desta igreja, Deus vai escrever na vida do pastor desta igreja, porque Deus não vai terminar a nossa história vai continuar. Mas o interessante foi que Jesus disse para aquele menino: levanta, levanta. Irmãos, há momentos em nossas vidas que nós temos que se levantar, e a luta, e a batalha. Não adianta ficar deitado, não adianta ficar no quarto com a porta trancada no meio de escuridão, não adianta, é hora de levantar. Que diante dessa situação que você está passando hoje, se levante, vai à luta, busque a Deus, ore a Deus, clame a Deus, porque a sua história não vai chegar ao fim. Esses dias eu estava vendo uma live, um vídeo de um pastor, melhor dizendo. De vez em quando eu vejo ele no Facebook, no YouTube, no Face. De vez em quando eu olho ele, uns vídeos dele. E ele, no Face não, no YouTube mesmo, né? No YouTube. Eu confundo essas coisas aí, me confunde. Na minha televisão tem tudo isso daí, eu fico assistindo. E ontem eu estava vendo, e eu achei interessante. Um homem mandou uma mensagem para ele, dizendo assim: pastor, me ajuda. E o que esse pastor falou para esse homem, eu vou falar para vocês, que eu achei muito interessante. Esse homem mandou uma mensagem para ele e falou: pastor, me ajuda. Porque eu fui casado com uma mulher, e ela confessou para mim que ela é prostituta, que ela foi prostituta, que ela casou comigo por interesse, ela largou de mim e ela voltou para a prostituição. E eu amo essa mulher, e eu quero me matar, eu não quero mais viver. Ela foi embora da minha vida, e eu não aguento isso. E esse pastor falou para ele assim: você tem que dar graças a Deus que ela foi embora, que ela saiu da sua vida. Você não tem que ficar na situação. E esse pastor começou a aconselhar esse homem, através do vídeo. Falou assim para ele: ó, você vai fazer o seguinte, você vai tomar um banho, você vai tomar o refrigerante que você mais gosta, você vai comer a comida que você mais aprecia, e você vai dar uma volta no quarteirão no sol. Por que esse pastor falou aquilo para aquele homem? Porque aquele homem estava prostrado diante daquela situação. Aquilo que aquele pastor falou para ele foi para ele se levantar, sair daquela situação, sair daquela situação de desejo de se matar, porque se matar não vai levar a lugar nenhum, meu irmão, pelo amor de Deus. Se você tem esse pensamento, arranque da sua cabeça. A vida é linda, a vida é maravilhosa, apesar dos problemas, apesar das lutas, das dificuldades, mas viver é uma bênção. Foi Deus que deu a vida para você. Então, meu irmão, se levante,
Dá uma voltinha no quarteirão também. Vai tomar aquele suco ou refrigerante que você gosta, se você pode tomar. Vai comer aquela comida que você gosta. Vai tomar aquele banho gostoso. Eu estou repetindo o que o pastor falou para o homem lá, porque muitas das vezes a gente quer ficar no quarto trancado, só pensando em coisas negativas e coisas ruins, e isso não vai levar a lugar nenhum. Então pega, meu irmão, se levanta, e pode ter certeza, que hoje pode estar uma escuridão na sua vida, mas amanhã, o sol vai nascer para você. Hoje você pode estar dizendo assim, nesse momento de chuva é até difícil falar isso, pastor, não está chovendo na minha horta. Não, talvez você está pensando isso, não está chovendo na minha horta, pastor, está difícil as coisas lá, hein? Parece que na horta todo mundo está caindo chuva, só na minha que não. E meus alfaces estão morrendo tudo. Daqui a pouco vai vir água, vai vir chuva na sua horta, você vai colher as bênçãos, você vai colher as vitórias, você vai colher os frutos, você vai prosperar, você vai vencer, porque Deus é com você, meu irmão. Tem um ditado popular que diz: cabeça vazia é a oficina do cão. Daí a pessoa fica ali na casa, cabeça vazia, desocupada, sem fazer nada, reclamando de tudo e de todos, reclamando da vida, da situação, das pessoas que fizeram para ele. Para com isso, meu irmão. Levanta, Deus está dando vida para você. Levanta, Deus está colocando vida em você. Você não está morto, você está vivo. Levanta para lutar, levanta para conquistar, levanta para ter vitória. Para com esse negócio de falar assim: eu não quero mais viver, pastor, eu não quero mais saber de nada, não quero saber de nada, eu quero morrer, quero acabar com tudo, está tão difícil as coisas. Irmãos, as coisas não estão difíceis só para você não, todo mundo está passando seus perrengues aqui na terra, só que você não está lutando sozinho, Deus está lutando com você, então a vitória é sua. Pode não ter chegado ainda, mas pode ter certeza, vai chegar, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus.